Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha, que nos escuta no canal Palavras de Vida. Meus irmãos, hoje eu não vou pregar a Bíblia, mas eu quero falar de um assunto aqui que eu creio que é Deus que está me incomodando para falar sobre esse assunto, né? E vou citar algumas passagens da Bíblia que confirma isso. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos encerrando aí o propósito de 21 dias de Daniel, né? Essa semana a gente já encerra esse propósito de 21 dias. E em seguida nós vamos começar um outro propósito, meus irmãos, em nome de Jesus. E sem muita demora, eu quero já entrar no assunto. Irmãos, nós não podemos esquecer que existe aquela pessoa, existe aquele indivíduo psicopata. Às vezes a gente leva tudo se Deus pode libertar, Deus pode fazer a obra. Se Deus fizer uma obra, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Olha, irmãos, eu não vou mentir para vocês não, nem sempre, tá? Nem sempre. Existe o indivíduo, a indivídua psicopata e sociopata. São transtornos de personalidades. Eu quero dizer aqui, meus irmãos, que eu já andei estudando muito sobre isso, pesquisando sobre isso, e Deus também me orienta a respeito disso. E eu quero dizer para você que existe diferença entre o psicopata e o sociopata. Existe uma diferença entre eles dois. Eu vou falar do psicopata. Irmãos, a pessoa pelos psicólogos, pelos psiquiatras, ele é considerado um indivíduo psicopata, porque o psicopata, ele é frio, calculista, ele não tem amor próprio, ele não tem amor pelo semelhante, ele não tem sentimentos. Mas olha o que eu quero dizer para você, é que assim, o psicopata, o indivíduo psicopata, ele não pode ter esse sentimento de amor ao próximo, que é a compaixão pelo próximo. Ele não pode sentir isso. Por quê? Porque ele não tem esse neurônio transmissor de sentimentos. E o psicopata, ele é terrível. E ele tem culpa de ser psicopata? Não. Ele não tem culpa de ser psicopata, mas ele é um psicopata. Por quê? Porque veio da genética. Então, o psicopata, ele não tem aquele neurônio, transmissor de sentimentos de amor, de piedade, de compaixão pelo semelhante. Então, é por isso que o psicopata, ele é frio, ele mata uma pessoa na maior frieza e para ele tá tudo bem, ele não sente nada. E por que ele não sente? Porque ele não tem esse neurônio transmissor que transmite os sentimentos. O psicopata tem tem 3 neurônios que ele não tem. Ele não tem. E o principal desses neurônios que ele não tem é esse do sentimento, do afeto, do amor fraternal, do amor ao próximo. Ele não tem. Então, é por isso que ele estrupa, ele mata, ele rouba, e para ele tá tudo bem, ele não sente nada. Ele não sente piedade dos outros, ele não sente compaixão pelos outros. E ao contrário disso, o psicopata, ele tem um neurotransmissor nele,
segundo os psiquiatras, que é colocado no lugar desse neurônio. Esse neurônio transmissor de bom sentimento é trocado por um neurônio de mau sentimento. Então, essa questão ela é muito profunda, irmãos. Eu andei estudando muito sobre isso, pesquisando. E Deus, pela misericórdia, Ele me deu o dom de discernir. Quando eu olho para uma pessoa pela visão de Deus, não pelo meu conhecimento, mas pela visão de Deus, eu sei se aquela pessoa é uma psicopata ou um psicopata. Deus, Ele me deu esse discernimento, não só de espíritos imundos, mas de personalidade de pessoas. Porque eu não sei se você sabe, mas o mundo está cheio de pessoas com transtorno de personalidade que as pessoas não notam isso. Então, o psicopata, ele faz coisas horrendas. Então, como ele não tem esse neurônio transmissor de bom sentimento, no lugar disso tem um neurônio dele que ele sente prazer em estar matando o outro. Ele sente prazer em estar prejudicando o outro. É o contrário, é o revés. Compreende, irmãos? Então, eles são calculistas, eles são frios, eles são caluniadores, eles são também bajuladores, irmãos. O psicopata, ele gosta de bajular. Quando ele fica bajulando a pessoa, até ele perceber que a presa já caiu na sua garra. Até ele perceber que a pessoa já caiu na sua mão. Quando ele percebe que a pessoa... Isso é uma perspicácia do psicopata. Isso é dele. Quando ele percebe que a vítima caiu no seu laço, caiu na sua lábia, aí então ele joga o bote. É que nem cobra. A cobra, ela vai vindo devagar, até abocanhar. O psicopata age da mesma forma. Então, irmãos, o mundo, as igrejas, em todo lugar tem psicopata. Misericórdia, irmã. Psicopata dentro da igreja? Sim. Psicopata dentro da igreja. Nossa, irmão, mas como assim? A pessoa não está ali orando, não está louvando, não está ouvindo a palavra, não está buscando? Como é que ele pode ser um psicopata dentro da igreja? Pois é. Mas o que você não sabe é que Judas Iscariote também era um psicopata. Judas Iscariote estava dentro da igreja, estava junto com os discípulos, estava junto com Jesus. Judas Iscariote tomava Santa Ceia. Judas Iscariote, ele era um psicopata. Lembra quando ele tramou a morte de Jesus? A prisão de Jesus? Judas, ele estava ali dentro, ele estava com os discípulos, ele participava da Santa Ceia. Judas, ele cuidava da parte financeira da igreja da época de Jesus. Colhia as ofertas. Judas, ele não estava longe, Judas estava bem pertinho. Judas era um psicopata. Psicopata original. Frio. Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. O psicopata, ele vende a outra pessoa por qualquer preço. Para se beneficiar. Para se beneficiar, ele vende. Então, dentro das igrejas atuais, no dia de hoje, tá cheio de psicopata. Por quê? Porque o psicopata, irmãos, ele não tem esse neurônio de amor ao próximo, de sentimento ao próximo. Então ele pratica o mal, para ele tanto faz se a palavra falou, se não falou, se teve oração, se não teve. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando a pessoa vem e diz para mim assim: irmã, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu falo, o diabo também conhece, mas ele não obedece.
nunca obedeceu. Judas também conhecia os ensinamentos de Jesus. Porém, Judas nunca deixou. Judas não tinha como ele deixar, porque ele era ele era maligno, um psicopata. Então Judas está dentro das igrejas, um psicopata. Quando você vê, presta atenção, quando você vê um pastor, uma pessoa que prega, uma pessoa que faz a obra, uma pessoa que está na igreja todo dia estrupando uma criança, é porque ele é um psicopata. Ele está ali camuflado, ele está ali só enganando. Ele está ali infiltrado para fazer o mal. Aí porque eles pensam assim, essa pessoa está na igreja, ela é muito boazinha, os crentes não matam ninguém, os crentes não faz isso, não faz aquilo, então eu vou aproveitar. É esse campo que eles gostam, irmãos, porque eles sabem que o crente não vai revidar, que o crente não vai partir para a briga, que o crente não vai partir logo para a justiça, que o crente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então os psicopatas aproveitam essa situação porque eles são extremamente manipuladores e buscam ocasiões a qualquer custo. Então o meio evangélico é o melhor meio dos psicopatas adentrar. Pessoas que vão para a igreja fingindo que aceitou Jesus para se dar bem lá dentro, para poder matar lá dentro, para poder estrupar. Quantos noticiários você tem visto aí de que mataram mataram aquele dentro da igreja, mataram o pastor, mataram o fulano? Quantos eu já vi? E vai haver muito mais, irmãos, porque os psicopatas estão dentro das igrejas. Os psicopatas estão dentro dos lares. Pessoas que fazem qualquer coisa por poder, para adquirir poder. Ele pisa em qualquer um. Ele pisa no pai, ele pisa na mãe, ele pisa no avô, ele pisa na avó. Irmãos, eu conheço pessoas psicopatas. Mas psicopata mesmo. Conheço. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Então, irmãos, muitas vezes você está lidando com um parente, com uma pessoa, um vizinho, um psicopata. É frio. É terrível. Mata sem dó. Estrupa. E para ele está tudo bem. É um psicopata. Psicopata. Tem psicopata em cima do púlpito pregando? Tem psicopata em cima do púlpito pregando. Usando a palavra de Deus. Foi o que Satanás fez quando Jesus estava se consagrando 40 dias no monte. O que Satanás fez? Ele apareceu no monte. O diabo apareceu no monte quando Jesus orava e jejuava. Não foi? O diabo apareceu lá e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, está lá em São Lucas 4. Tu sabe dessa palavra. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão para que você se alimente. Jesus Cristo respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, está escrito na palavra do meu Pai. Então Satanás, ele tentou Jesus ali, de várias formas. Então, ele usou o quê? Porque ele disse, não está escrito na palavra que dará a ordem aos seus anjos a teu respeito? Porque ele disse, precipita-te daqui abaixo, dessa montanha abaixo. Jesus estava no monte orando. Porque ele vai dar a ordem aos seus anjos ao seu respeito. Olha o diabo usando a palavra. Olha Satanás usando a palavra. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Procurar uma sombra aqui que o sol está forte. Então, o diabo, ele conhece, irmãos. O diabo usou a palavra para tentar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que você deve tomar cuidado, porque as igrejas tem vizinhos psicopatas.
É isso mesmo. Você tem vizinho psicopata e nem sabe. Você tem vizinhos, você tem parente psicopata e nem sabe. Quantas pessoas, irmãos, dentro da igreja faz a maldade com a pessoa, mata, estrupa, faz tanta coisa com a pessoa, aí depois diz para a pessoa assim, ó, não abre a tua boca, porque se você abrir a tua boca eu te mato. Nas igrejas tem gente assim, irmãos. Não se engane. Placa de igreja não converte ninguém. Ora, se a própria palavra não converte, porque a pessoa já nasceu com essa índole do mal, muito menos placa vai converter. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer com isso é que você pode estar vivendo com um psicopata. Você pode estar vivendo com uma pessoa que que não tem essas características, que não tem esses neurônios do bem. Ao invés de ser do bem, é do mal. Daí você fala, irmã, mas por que isso, irmã? Por que isso? Não foi Deus não foi Deus que criou o ser humano? Não foi Deus que criou o homem, a mulher? Não foi Deus que criou? Olha, eu vou te dizer algo aqui, por permissão de Deus. Quando Eva e Adão pecou no Jardim do Éden, o que aconteceu ali? Quando Eva e Adão pecou, porque Eva foi enganada pela serpente, ali começou tudo. No Jardim do Éden foi aonde começou tudo. Porque Eva era para ter filhos lindos, maravilhosos, né? Filhos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, o que aconteceu? Quando Eva deu ouvido à voz da serpente, o mal entrou nela. E, consequentemente, ela então começou a gerar filhos ruins. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, em Romanos a Bíblia diz assim, que o pecado deu à luz. Ou seja, quando Eva dá ouvido à voz da serpente no Éden, então, além dela dar ouvido, além dela ouvir, ela colocou em prática. O pecado de Eva veio à luz. Como assim? Porque ela comeu da árvore. Porque se ela apenas tivesse ouvido e rejeitado dentro dela e disse, não, eu não quero comer dessa árvore porque nós somos proibidos de comer dessa árvore. Se ela tivesse rejeitado, então ela não teria se contaminado. Porque o diabo, ele vem, como ele veio tentar Jesus, quando ele, ali na tentação, quando ele veio tentar Jesus, a tentação vem para todo mundo. Mas o que você não pode é fazer o que a tentação está dizendo para você fazer. E foi o contrário de Eva. Eva deu ouvido à voz da cobra e deu à luz ao pecado. Ou seja, ela praticou o que não era para praticar. O que era proibido por Deus. Ela comeu do fruto proibido. Quando ela come do fruto proibido, a sua semente, o seu pecado gera. Eu espero que você esteja me entendendo. O seu pecado gera. E o pecado de Eva gera o quê? Caim. Aí, logo após
eles dois tiveram conhecimento, Adão coabitou com Eva, tiveram filhos. Presta atenção à luz da palavra. Eva tem 2 filhos, Caim e Abel. Um era a semente do bem, que provinha de Adão, porque quem foi enganada foi a Eva. O Adão concordou, ele também errou, mas quem praticou o pecado foi a Eva. Então, é assim, nasceu 2 filhos, Caim e Abel. Um representava Deus, o bem, e o outro representava o mal, o diabo. Por quê? Porque quando Eva dá ouvido à voz da serpente, ela deu ouvido à voz de Satanás. Satanás, ele estava procurando uma ocasião para estabelecer o seu reino no mundo, porque ele sabia que Deus já tinha criado a criatura que era Adão. Daí ele falou assim: vou contaminar a criação de Deus. Vou contaminar a criação de Deus. Percebe, irmãos? Então, Caim, quando nasce, Caim é um psicopata. Ele é vindo da onde? De Deus? Não. Não. Ele vem da semente do mal. Caim era um psicopata. Satanás é psicopata. O diabo é um psicopata. Então, nasce Caim, um psicopata. E como isso se comprova? O próprio Caim matou o seu próprio irmão, Abel. Então, você percebe que tudo começou no jardim. Eva deu ouvido à voz da cobra, ela deu a luz ao pecado. Então, Satanás ali estabeleceu o seu reino. E hoje você se pergunta, por que que tem muita morte, por que que tem muito acidente, por que que tem muito isso, muito aquilo outro? Por causa... Tudo isso que acontece hoje é porque o diabo, ele veio para sujar a criação de Deus. Então, quando a mulher foi criada, que ela dá ouvido à voz da serpente, ela destrói toda a humanidade. É por isso que hoje acontece tudo isso que acontece hoje. Então, tem 2 sementes. Percebe que tem 2 sementes? A semente de Abel e a semente de Caim. A semente de Abel provém de Deus, que é luz. Abel era luz e Caim era trevas. Entendeu, meus irmãos? Então, isso não parou por aí. Nós vemos aí, irmãos, pessoas... então, tem 2 naturezas de ser humano. Pessoas com transtorno de personalidade. É claro que tem os outros transtornos de personalidade, tem as outras questões. Eu estou falando dessa questão de ser psicopata, porque o psicopata, ele não tem cura. Ele não tem como se regenerar, porque ele foi nascido da semente do mal. Pelo pecado de Eva, Eva deu a luz ao pecado, Eva deu a luz a Satanás, Eva deu a luz, você compreende, irmãos? Compreende? Eva manifestou o feito das trevas. Aí Deus falou para Eva que ali ela acabou com a raça humana, porque ela deu vazão a Satanás, e Satanás, bom, agora eu tomo posse, agora eu tomo conta, compreende? Então, meus irmãos, o psicopata, ele já nasce com isso, não é que ele adquire ao longo do tempo, não. Agora, o psicopata, irmãos, o indivíduo psicopata, olha, pela palavra de Deus e olhando o exemplo de Caim e de
Judas, eles não têm como se arrepender porque eles não têm dentro deles esse neurônio do arrependimento. Compreende? Então, isso é muito profundo. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte para mim estar falando, Senhor, mas parece que fica aquele algo dentro, é um algo que as pessoas precisam saber, irmãos, porque é muito forte, sabe? Então, o psicopata, ele não tem como se arrepender. Se a pessoa se arrepende do mal, verdadeiramente, é porque ele tem o neurônio transmissor de arrependimento. Né? Ele tem. E quando a pessoa não tem, vai se arrepender como? Vai se arrepender como? Se ele não tem. O psicopata lhe falta três transmissores. Se você quer saber melhor, pesquisa lá. Pesquisa. Mas você precisa estar inteirado do que é um psicopata. Você precisa estar inteirado. Porque muitas vezes você tem um psicopata na família, você tem um psicopata no vizinho, tem um psicopata, às vezes 1 ou 2 ou 3 ou mais, quem sabe? Porque a semente do mal, irmão, a semente de Caim, ela foi crescendo. O que Deus faz quando Caim nasce? Que ele mata Abel. Deus tira Caim e tira Caim do meio das pessoas e tem ele como um animal. Leia lá, está lá em Gênesis. Então Deus destitui Caim. Caim é amaldiçoado por Deus. Então, a geração de Caim está no mundo. Porque ele praticou o mal, ele matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. Seu próprio irmão. E Caim responde para Deus de uma maneira... Porque Deus pergunta, lá em Gênesis, Deus pergunta, aonde está o teu irmão Abel? Caim, com uma arrogância, com uma prepotência tão grande, responde para Deus, eu não sou guardador do meu irmão. Se você quer saber onde que ele está, vai procurá-lo. Mais ou menos nessas palavras para você entender. Mas está escrito lá em Gênesis. Você sabe do que eu estou falando. Então, Caim não tem arrependimento. Ele não falou para Deus, olha Deus, me perdoa, eu me arrependi de ter matado o meu irmão, me perdoa, tivesse ciúme. Irmãos, o psicopata, ele não tem esse sentimento de arrependimento. Então ele não vai se arrepender nunca, porque ele não tem. Ele é uma semente do mal. Voltando lá. Eva dá à luz a 2 nações. 2. A geração do bem, que é Abel, e a geração do mal, que é Caim. Então, a mesma coisa, hoje em dia está cheio de psicopata nas igrejas. Pessoas que estão na igreja, sabe, mas está camuflado. Ele tem... Às vezes pode até pregar a palavra. Pode até pregar a palavra. Pode tentar, porque o diabo ele conhece a palavra. Ele era maestro no céu, lembra? Antes dele virar Lúcifer, antes dele virar o príncipe dos demônios, ele era um querubim. O diabo no céu, ele era maestro da orquestra no céu. Ele era maestro. Ele era um maioral lá em cima. Então, quando Deus joga ele, pela sua arrogância e soberba, joga ele para baixo, ele vira o quê? Um demônio. E ele se chama agora como Lúcifer. Por que Lúcifer? Luz, porque ele era da luz.
E Fer, porque agora ele é do inferno. Lúcifer. Entendeu? Então, aleluia. O mundo inteiro está cheio de pessoas assim. Agora eu quero falar um pouco do sociopata. O sociopata, ele é diferente. Ele nasce com dificuldades mentais. Quando ele nasce, ele tem dificuldades mentais, né? Ele tem bloqueios mentais. E ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, aquela criança vai desenvolvendo e esses neurônios do bem, eles têm um bloqueio, né? Eles se desenvolvem diferente da pessoa normal. Eles se desenvolvem meio que, vou falar assim mais ou menos para você entender, meio que dando volta, sabe? Uma hora para lá, outra hora para cá, outra hora para lá. Então, o neurotransmissor do sociopata, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, vai criando ali, gerando um transtorno mental. O sociopata, ele é extremamente irritado, nervoso e explosivo. O sociopata, ele é explosivo. Ele explode. Fácil. Mas o sociopata, ele tem uma característica que ele pode sentir por um tempo, por um espaço de tempo, ele pode sentir um pouco de arrependimento. Mas presta atenção, ele pode se arrepender quando ele faz um mal para alguém. O sociopata, ele pode se arrepender. Nossa, não devia ter feito aquilo com ele, não devia ter feito aquilo com ela. Só que não passa disso. Não passa disso. Ele tem um certo sentimento de arrependimento, mas só que depois ele fala assim, bem feito para ela, bem feito para ele. Compreendeu, irmãos? Então é uma coisa que vai e vem, vai e vem. O sociopata, ele não tem a mente boa que nem os outros normal tem. A mente dele é conturbada. Então, o sociopata, ele é perigoso também. Ele é perigoso porque no momento da fúria dele, da impulsividade dele, ele pode fazer danos irreparáveis. O sociopata. Mas ele tem umas características muito estranhas. O sociopata, ele pode até mesmo chorar para demonstrar um arrependimento. Ele chora, ele até chega a pedir perdão, chega a pedir desculpa. Só que a mentalidade dele não é normal. Não dá para confiar numa pessoa antissocial, sociopata. Porque nessa impulsividade dele ou dela, ele pode fazer muito estrago na vida de alguém. Então, é preciso tomar cuidado com essas duas classes de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tem em todo lugar, irmãos. Pessoas com transtorno de personalidade. Pessoas que você olha assim e você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Meu Deus, que criatura maravilhosa. Porque ambos sabem impressionar. Tanto o sociopata como o psicopata, eles sabem como impressionar, como conquistar a confiança daqueles que eles querem aboncalhar. Ambos têm essa, sabe? Então, eles conquistam a pessoa primeiro. E tudo isso, irmãos, parte da mente deles, tá? Tudo isso parte da mente. E com isso eu quero te dizer que isso não é demônio. É claro que esses indivíduos, essas pessoas que são sociopata e psicopata, é claro que eles são
vamos dizer assim, vaso do diabo. O diabo usa estas pessoas porque eles são cegos, né? Mas isso já vem desde quando eles nasceram. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para irmãs, para pessoas que estão sofrendo na mão de sociopatas, de psicopata, conselho que eu te dou. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque são inúmeras irmãs, são inúmeras pessoas que me mandam mensagem perguntando para mim o que deve fazer, como deve agir, e conta muitas vezes a situação do marido, conta a situação da pessoa, do parente que é assim, enfim. Pessoas que vivem com pessoas sociopata e psicopata. Se você quer ter um pouco de paz, se você quer viver um pouco mais, se você quer ter um pouco de paz, o meu conselho é que você se afaste dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas não têm arrependimento. E o psicopata, ele é tão perigoso, o sociopata também, eles são tão perigosos que eles podem simular um arrependimento para poder ganhar a sua confiança novamente e depois armar o seu próprio assassinato, a sua própria destruição, porque eles simulam essas coisas para ganhar sua confiança novamente, para tê-las em suas mãos e depois se vingar de uma vez, porque eles são vingativos. Eles são vingativos. Não adianta. Quem cair na mão de um sociopata e na mão de um psicopata é só a mão de Deus para livrar. É só a mão de Deus para guardar, para livrar. Porque o psicopata, ele não tem misericórdia de ninguém. É tudo, com relação a essas duas classes de pessoas, é tudo uma farsa, é tudo um engano, é tudo uma farsa. Não é nada verdadeiro. Eles não têm nada verdadeiro. Porque esse é o caráter deles. Esse é a formação da índole da pessoa. Da personalidade da pessoa. Então, irmã, você que passa por essas situações complicadas e difíceis com pessoas, independente de quem elas sejam, olha, você tem que se proteger, porque tem mulher também psicopata também. Então a pessoa tem que se proteger, tem que se guardar, tem que sair fora e sair fora de uma forma tranquila, sem fazer barulho, sem fazer escândalo e sem danificar a pessoa deles, porque se isso acontecer, eles vão se vingar. Então, o conselho é que essa pessoa sai fora, vai saindo de mansinho, vai saindo de mansinho como quem não quer nada. Porque quem se relaciona com psicopata, com sociopata, com narcisista, o narcisista tem as mesmas características do psicopata. Só que o narcisista, ele sabe elaborar melhor as suas estratégias de engano. Ele é terrível também. O narcisista, ele é uma cópia do psicopata. Só para você entender. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, meus irmãos, pessoas que vivem com pessoas dessas natureza, pessoas que você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode ser tão cara de pau desse jeito? Pois é, se você conhece pessoas que é cara de pau, sabe, que é frio, você pode saber que ele tem um transtorno, que ele é um desses tais aí e tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque eles, quando percebem que eles estão sendo enganados, quando eles percebem que eles estão sendo passados para trás, que eles percebem que você já percebeu, que você já sabe, quando eles percebem que você já sabe, aí é complicado, porque eles já, imediatamente, eles já tratam de dar um jeito, de dar um cabo, de fazer alguma coisa
para prender de uma vez por todas. Então, meus irmãos, é a semente do mal plantada no mundo e nós temos que ser cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Não adianta você achar que você está no mundo e que você está protegida de alguma coisa, porque não está. Só quem vai nos proteger é o sangue de Jesus Cristo, de indivíduos assim, de pessoas assim, de pessoas com transtorno de personalidade, que tem muito por aí. Então, devemos tomar cuidado. Devemos orar muito e pedir cobertura do poder de Deus sobre a nossa vida. Porque Caim, ele está no mundo. Judas está no mundo. Não pensa que Judas morreu e o espírito que estava em Judas morreu também, não. Não morreu, não. Está no mundo. O espírito de Judas está no mundo. A síndrome de Judas e Caim está no mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo já está no maligno. Então, é você que tem que se proteger, é você que tem que pedir para Deus misericórdia, orar e pedir proteção, para que Deus te guarde e te livre a todo instante, a todo momento, sabe? Porque o mundo está contaminado de Caim e Judas. Caim e Judas são psicopatas. Judas matou o próprio Jesus. Caim matou o seu próprio irmão. Então vamos tomar cuidado, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta, é um vídeo para você ficar atenta, para você não confiar em qualquer homem. Eu fico pensando que muitas vezes tem mulheres que ficam se envolvendo com qualquer tipo de homem, nem conhece o homem, nem sabe de onde ele veio, não conhece a origem, não sabe a família, não sabe qual é a procedência, e tem muitas mulheres que colocam o homem dentro de casa. Muitas das vezes está colocando um psicopata dentro de casa. Por que que os jornais, as televisões mostram aí todos os dias mulheres, jovens, crianças, adolescentes sendo mortos por pessoas psicopatas, sociopatas? Então, eu fico impressionada quando a mulher está tão bem, está vivendo bem, está se cuidando, está se amando, está vivendo para ela mesma. Daí a pouco ela começa, o diabo coloca um homem na vida dela, aí ela começa a se relacionar com o homem, já vai morar junto, meu Deus do céu. Muitas vezes está colocando a própria morte dentro de casa. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Tomem cuidado. Quantas jovens moças bonitas, de 20, 21, 23, 40, mulheres bonitas, mulheres formadas, se envolvem com psicopatas. Se envolvem com mulheres também psicopatas. Porque tem mulheres psicopatas também. E essas pessoas com essas características de psicopata e sociopata, irmãos, eles não se arrependem. Eles não têm esse neurônio do arrependimento. Eles não têm. Então não tem como eles se arrependerem. Eles são do mal. A Bíblia chega a dizer que uns foram criados para desprezo e vergonha eterna, e outros foram criados para alegria e gozo eterno. Compreende, irmãos? Tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica. Analisa, presta atenção. Isso está, ou seja, aqui neste vídeo eu estou respondendo através de Deus, estou respondendo as perguntas de muitas pessoas que ficam se perguntando, mas se Deus existe, por que está acontecendo tanto assassinato, tanto roubo, tanto estupro, tanto isso, tanto aquilo outro? Por causa disso, por causa da semente do mal, por causa da semente de Caim, que veio pela voz do diabo, induzindo Eva.
foi que nasceu Caim. Caim nasceu pela indução de Lúcifer, a antiga serpente que foi derrubada do céu. Porque Lúcifer queria ser maior do que Deus, então ele foi lançado do céu abaixo, então ele falou, vou danificar a criação de Deus, eu vou introduzir a semente. Eu vou introduzir a semente do mal. E introduziu. Por quê? Porque Eva deu ouvido. Eva, ela não só deu ouvido, mas como ela praticou. Então, se o diabo está tentando você, para você praticar coisas erradas, coisas ilícitas, sabe que é a semente do mal que quer gerar em você o pecado e a morte. Toma cuidado. Porque o diabo fala, é só uma vezinha, vou fumar um cigarro, eu vou beber isso, eu vou usar uma droga, só um pouquinho, é só hoje. Né? Eu vou numa festa, eu vou beber um conhaque, um uísque, uma pinga, é só uma vez. Nessa uma vez o diabo te destrói. O final do ano está chegando aí. Final do ano está chegando aí. E os pratos do diabo também. Os pratos de Satanás também. O homem conhece uma mulher, aí a mulher começa, vamos em tal lugar, lá, vamos só um pouquinho, vamos lá só um pouquinho, vamos comigo, eu não quero ir sozinha. Daí o rapaz achando que ela tem boas intenções, mas o que ele não sabe é que Satanás está por detrás disso. Aí vai, quando chega lá é uma emboscada. Não é o que fala lá no livro de Provérbios? O livro de Provérbios nos adverte sobre a mulher estranha, sobre o homem estranho, que vem com lisonjas, vem com palavras bonitas, vem com palavras belas. É meu amor para cá, é meu amor para lá, porque você é o melhor homem do mundo, porque você é isso, porque você é aquilo, e você, ou seja, a pessoa cai nessa conversa de Jezabel. O espírito de Jezabel está aí, irmãos. O espírito de Jezabel está em todo lugar. Matando, roubando, enganando. É prostituição, é droga, é vício. Aí é liberada a lei que pode usar isso, pode usar aquilo, que não tem mais, né? Já foi liberado. E a pessoa, por ter sido liberado, a pessoa, não tem nada não, eu vou fazer, eu vou fumar, eu vou fazer, eu vou praticar, porque não tem nada não, porque foi liberado. Olha aí a ação do mal, olha aí a ação da serpente para te matar, para te destruir e levar a tua alma para o inferno. É assim que o diabo usa, é assim que o diabo age. O diabo fica falando no coração do homem, larga essa mulher aí, ó. Larga, hoje em dia divórcio, hoje em dia separação é comum. Não deu certo, pega outra, casa com outra. Aí a pessoa não vigia, o homem não vigia, larga a esposa, arruma outra tranqueira, aí fica aí um ano junto. Daqui, depois, às vezes não chega nem isso, 6 meses depois a desgraça começa a acontecer, a própria que ele arrumou arma laço de morte para ele tem que ficar fugido, porque ela roubou tudo dele. Irmãos, espírito de Jezabel, para destruir, para matar, para roubar. Toma cuidado, toma cuidado. Porque nem tudo que brilha é ouro. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Mas eu sou da igreja também. Eu vou ficar na igreja com você, eu sou da igreja também. Nós vamos para a igreja e nós vamos fazer... Mentira. Mentira. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quantas pessoas usando o nome de Deus em vão para conquistar as coisas, para conseguir as coisas, usando o nome de Deus. Usa a palavra como o diabo usou lá no monte da tentação. Cuidado, irmãos. Cuidado. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Sabe? Esse vídeo não é para você ficar com medo. É para você se proteger, para você orar.
não fazer as coisas de qualquer jeito, não fazer as coisas a olho e não ir por ideia dos outros. Não ir por ideia dos outros. Você tem que ir pelo que Deus fala com você, pelo que Deus te orienta. Não é pela ideia dos outros. Os outros mandam você fazer isso, você faz. Os outros falam que isso é bom, você acha que é. Você fica indo pelas ideias dos outros. Vive pelo, como diz, Maria vai com as outras. Do jeito que o fluxo vai, você embala junto. E não pode. Não pode. Você tem que pedir para Deus: Deus, eu devo ir nessa festa, eu devo ir nesse casamento, eu devo ir nessa viagem. É da tua vontade que eu vá. Final de ano tá chegando aí. Quantos convites vai vir? Não é? Vai vir convites aí. É, vai vir. Não, vamos lá que eu vou pagar tudo para você. Vamos lá que eu pago tudo. Cuidado. Ore a Deus. Peça para Deus, porque o diabo é astuto. Satanás, ele é maligno, ele é traiçoeiro. Ele sabe como manipular, enganar uma pessoa. E ele vai atingir a pessoa na parte mais fraca da pessoa. Ele conhece a fraqueza do homem e da mulher. Então ele vai procurar atingir a parte mais fraca. Deus, ele quer guardar e livrar o seu povo. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Porque o diabo, ele nunca brincou de ser diabo. Não tá fácil. Comece a orar mesmo, a jejuar, a buscar, a se santificar. Sempre estar na presença de Deus, fazendo o querer e a vontade de Deus, se protegendo. Se protegendo. Porque Deus, ele quer nos proteger, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Amém? Recebe a palavra, recebe essa orientação, presta atenção, porque tem pessoas que estão sofrendo muito com essas classes de pessoas aí que eu citei no vídeo. Eu senti de falar e eu creio que esse vídeo vai ajudar alguém. Para você não ser pega de surpresa. Porque essas classes de pessoas gostam de surpreender as pessoas com laços, com investidas, com armadilhas. Armadilhas. Deus está me fazendo passar aqui para deixar essa reflexão para você. E eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos de muitas, mas de muitas pessoas. Que confia em todo mundo, que acha que está tudo bem, que vamos, que vamos, que vamos. Vamos vigiar. Porque você não conhece aonde está um psicopata. Uma pessoa com transtorno psíquico. Que é capaz de qualquer coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia, a todos vocês. Que essa semana seja uma semana de vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.